Seja bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como implantar o gerador de etiquetas no Proteus. O gerador de etiquetas é um programa customizado que, através dele, é possível criar modelos de etiquetas com QR Code, com códigos de barras, com o logo da empresa e imprimir essas etiquetas de forma fácil de qualquer lugar do sistema. A gente pode estar usando no módulo de ACD, no módulo do WMS, no módulo do estoque. Não tem uma restrição, a gente pode estar usando de qualquer lugar. Bom, se você não me conhece, eu sou o Tony, do canal da FreeSiga. Se você está interessado em conhecer um pouco mais, não deixe de nos seguir, de dar o seu like, de apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou estar lançando aí o treinamento do módulo do WMS, eu vou estar lançando o treinamento do módulo do ACD, então fica por dentro aí, que vem muita coisa legal aí por aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Para a gente implementar o gerador de etiquetas no Proteus, a gente vai precisar fazer 3 passos, praticamente. A primeira coisa, a gente vai precisar criar uma tabela no Proteus, né, que é onde a gente vai guardar todos os modelos das etiquetas que a gente vai criar. Depois, a gente vai precisar compilar os programas referentes à impressão da etiqueta, né? Então, basicamente são 2 programas. Um programa é uma tela em MVC para você poder incluir, alterar, excluir o modelo da etiqueta, né? E ele vai utilizar aquela tabela nova que a gente vai criar, né? E a terceira coisa que a gente vai precisar fazer é criar no menu, né, esse programa para a gente poder executar ele e poder utilizar ele, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aí lá no Proteus. Para eu não ter que ficar criando, entrando no configurador, criar a tabela, criar campo, que são vários campos, criar campo a campo, eu vou estar disponibilizando para vocês uma pastinha no GitHub com todas essas tabelas, tá? Então, com todos os dicionários de dados, são as tabelas referentes a essa tabela que a gente vai precisar criar, então eu vou estar colocando em C-Tree lá, para a gente poder ficar mais fácil essa implementação dentro do Proteus. Tá? Vou deixar disponível os programas lá no GitHub, então vocês vão poder baixar, poder executar, não precisa fazer nada, só executar, só compilar, ele já vai estar pronto. Tá? E é isso, então vamos lá ver como é que vai ficar lá. Então eu vou disponibilizar a minha tela aqui agora e vamos botar a mão na massa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou entrar aqui dentro do Proteus, mas eu vou entrar no APSDU. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar criando tabela a tabela. Então a gente vai importar, né, essas informações da tabela para o Proteus já estar com ele pronto. Quando executar o programa, ele já vai criar isso. Então a primeira tabela que eu vou abrir aqui vai ser a SX2. Tá? Então eu vou dar um append do SX2 nas minhas tabelinhas já prontas lá. Né? Então eu gravei aqui dentro do data, etiquetas, então SX2, vou dar um append nela. Então ele vai appendar o meu registro aqui, tá? Então vou abrir aqui. É a ZA1, tá? ZA1 é a tabela customizada, gerador de etiquetas, ele criou aqui. Pessoal, se no Proteus de vocês já tem essa tabela, a gente pode mudar. A gente pode criar uma outra tabela. Claro que não precisa ser ZA1, tá? Só lembrando o seguinte, se eu mudar a tabela que vai ser criada, eu tenho que mudar no programa também, porque o programa, ele vai utilizar essa tabela, tá? Então, se eu não tenho a ZA1 disponível, vou usar uma outra tabela, lembra de mudar nos fontes também a tabela. Então, vamos lá. Já importei SX2, aí agora eu vou importar o SX3, né? O SX3 é o dicionário de dados da nossa tabela, né? Onde tem os campos e onde tem todas as definições do campo, então vou appendar ele aqui também. Então vou entrar aqui, onde eu gravei a minha pastinha das tabelas. Então, onde vocês baixarem a pastinha da tabela, vocês colocam dentro do Proteus Datas, né? Ela tem que estar dentro do Proteus Datas, para vocês poderem ter acesso e poder utilizar, appendar ela lá, colocar dentro do seu banco de dados, tá? Então, vou dar um OK aqui, ó, são 11 campos, tá? Então, se eu for lá no final da tabela, a gente vai ver lá os campinhos lá da tabela, ó, filial, código, descrição, né? Então, são 11 campos. Agora eu vou importar a SX, né, o dicionário da tabela. Então, eu vou dar um append lá nele. Entrar aqui no data, etiquetas,
SX, eu vou apendar a tabela lá, tá? Já foi apendada lá, SX já está aqui, com a minha tabela, o código, né? Tá tudo aqui direitinho. E eu tenho também a tabela de perguntas, né? Por quê? Porque são as perguntas que são utilizadas no relatório, né? Então, eu tenho aqui o SX1, né? Que são as nossas perguntas. Então, na hora que eu for imprimir uma etiqueta, o sistema vai me perguntar, né? Eu tenho algumas perguntas, então eu vou apendar ela aqui também, que a gente vai estar utilizando. SX1, eu vou apendar ela, apendei, então ela vai estar aqui no final. Etiqueta 002, tá? Então ela tem aqui, ó, filial, produto de, produto até. Ela é bem simples essa pergunta. Depois a gente vai entender melhor como funciona isso, tá? Então, por enquanto é isso. Então já está pronto, a gente já importou quase todas as tabelas, faltando a última, que eu vou mostrar aqui para vocês. A última tabela é a própria ZA1, que a gente não vai conseguir importar agora porque a tabela não foi criada ainda no Proteus, né? Então a gente não consegue importar ela agora, eu vou importar depois, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar, eu vou entrar lá no configurador, vou fechar aqui o PSDU, que eu já acabei por aqui por enquanto. Eu vou entrar lá no meu configurador, eu vou criar esse menu lá, vou colocar lá no menu. Eu posso colocar no menu onde eu for usar, tá, gente? Se eu for usar no estoque, eu posso colocar no menu do estoque. Se eu for usar no ACD, né? Se eu for usar no WMS, então eu coloco no WMS. Eu vou usar ele aqui no WMS, então já vou colocar ele aqui. Afinal, lembrando, pessoal, eu estou lançando aí alguns vídeos e a gente vai lançar uns treinamentos mais detalhados. E o treinamento do WMS vai ser um dos treinamentos que a gente vai estar abordando com detalhes, né? Porque é uma deficiência que a gente vê muito no mercado, que é o WMS. Muitas pessoas não sabem utilizar, não sabem, né, não trabalhar com ele ainda. Então a gente vai estar lançando aí. Então vamos lá, pessoal. Entrei aqui, eu vou entrar no menu, né, no cadastro de menu, cadastro. Eu vou entrar aqui no cadastro de menus e a gente vai utilizar aí o menu do WMS para a gente colocar lá, né, o programa lá, né. Então, deixa eu achar ele aqui. TMS, WMS, gestão de armazém, tá? Vou clicar aqui e dar um OK. Aí como eu faço? Eu pego ele aqui no principal, trago todo ele para a direita, adicionando aqui. Então depois que criar, né, que ele carregar todo o menu aqui, se eu quiser customizar esse menu de outras formas, pessoal, aí é outra, existe como, mas aí não vou abordar nada sobre isso aqui, tá? Aqui a gente está falando só de adicionar um item no menu. Ele está reclamando porque ele encontra rotinas duplicadas, então ele dá essa mensagem aqui, é normal. Beleza? Então eu vou colocar aqui dentro de atualização, eu vou colocar aqui movimentos, e eu vou colocar aqui dentro da pastinha do ACD, dentro da pastinha do ACD, eu vou criar um novo item aqui, tá? Eu vou criar aqui gerador de etiquetas, tá? Ele vai ser um módulo de gestão de armazém, WMS, pode ser em outro módulo também, tá, pessoal? Estoque, outro módulo. Eu vou colocar, ele é uma função do usuário, que ele é um programa customizado, tá? E aqui eu vou colocar o nome do programa. O nome do programa, eu vou abrir aqui o nosso programa, tá? Para a gente poder ver o nome do programa. O nome do programa é esse cara aqui, ó. Opa. Esse cara aqui, print etic. Então vamos lá, vou botar ele aqui, tá? Não preciso botar o underline, que o configurador já faz isso, ele já sabe que é uma função de usuário, né? Então não preciso preencher, só vou botar o nome do programa, vou dar um OK. Então o gerador de etiqueta já está aqui. E eu vou agora gerar o menu, tá? O nome do menu siga, no meu caso, siga
WMS, no caso de vocês, se for um menu customizado, então ele vai aparecer o nome aqui na esquerda, vou dar um OK, eu vou gerar, vou confirmar a geração do menu, beleza, confirmando a geração, aí agora eu já posso fechar, finalizar, sim, vou sair e vou sair do configurador. Agora eu vou entrar lá no sistema novamente, tá? Para quê? Para ele criar a nossa tabela. Todas as informações da tabela já estão no sistema, agora eu entrando lá nele de novo e executando o nosso programa, ele vai criar a tabelinha lá para a gente. Tá? Então eu vou entrar aqui no WMS, então vamos lá no atualização, movimento, ACD, que eu coloquei o nosso programa lá, gerador de etiquetas. Assim, se eu não compilar, não vai adiantar, né, gente? Então, eu vou compilar ele lá primeiro. Então, aqui está o meu programa. Estou conectado lá no meu ambiente e eu vou compilar os dois programas lá, tá? Então, vamos lá, compilar. Ele está compilando lá. Ele tem um serviço REST no server, então ele vai derrubar os serviços, tá? E vai compilar. Então pode estar demorando um pouquinho mais do normal, porque ele está querendo derrubar o cara lá. Ó, agora derrubou, agora vai compilar, compilou, e eu vou compilar o outro cara aqui também. Ó, já compilou. Beleza, então agora vamos entrar lá novamente no sistema. Sem compilar não vai funcionar o programa, né? Então agora vai funcionar. Então, vou entrar aqui com o meu usuário, ok. Então, vamos lá, movimentação, ACD, gerador de etiquetas. Beleza, vou dar um incluir, beleza. Então, se eu der um F1 aqui, ó, pessoal, a gente já viu o nome da tabela, ó, ZA1 Descri, né? Então, ele já criou a tabela lá pra gente, tá? E aí, agora eu vou ensinar para vocês aqui como que funciona essa tabela. Bom, primeiro, aqui é o seguinte, eu tenho a descrição, né? Então aqui eu posso criar vários modelos de etiqueta, como eu falei para vocês. Então poderia ser um modelo de etiqueta, né? De entrada de produto, né? Ou então uma etiqueta de endereço de produto, né? Ou uma etiqueta do próprio produto, né? Então aqui eu vou criar vários modelos de etiqueta. Então isso aqui é a minha descrição da etiqueta, tá? Aqui é a porta que eu vou estar utilizando para impressão da etiqueta, né? Então, se eu posso imprimir aqui a etiqueta de algumas formas. Eu posso imprimir pelo spool, eu posso imprimir direto na porta. Então, dependendo da forma que eu for usar, MS-DOS, eu posso imprimir pelo DOS. Dependendo da forma que eu for utilizar, eu vou apontar aqui e eu posso estar utilizando o campo da porta, né? A pergunta, gente, qual é a pergunta que vai ser executada, né? Então a pergunta são aquelas perguntas dos relatórios, né? Que a gente cria. Então eu posso criar perguntas para diferentes modelos de etiquetas. Então, por exemplo, se eu estou criando uma etiqueta para imprimir o endereço, os endereços disponíveis, né? Para poder etiquetar, então eu preciso criar aqui uma pergunta para a pessoa dizer qual endereço que ela precisa colocar, né? Então eu vou criar lá endereço de, endereço até e assim por diante, tá? Aqui seria o modelo da impressora, né? Então eu poderia estar utilizando aqui, se eu for utilizar Zebra, então eu coloco aqui o modelo. Se eu for utilizar Argox ou um outro tipo de impressora, eu vou colocar aqui o modelo. Quantidade de etiqueta, normalmente vai ser sempre 1, isso aqui não tem muita importância, esse campo. A fila é importante. Essa fila ela vai trazer o cadastro de tipos de impressão do próprio Proteus, tá? A gente vai precisar cadastrar esse cara aqui, tá? Então vamos lá. E aí, dentro da parte de etiquetas, tá? A gente tem aqui um campo bem grande, que é onde a gente vai definir qual vai ser a etiqueta que o sistema vai gerar. Como que vai funcionar isso? Eu vou dar o exemplo para vocês da etiqueta da Zebra, tá? A etiqueta da Zebra, ela tem uma linguagem que é a ZPL. Então, o layout que vai ser criado, né, para que a gente possa imprimir, ele vai ser jogado aqui dentro dessa parte de etiquetas.
E a query, e o campo da query vai ser a query que a gente vai montar para o sistema poder pegar essa query, executar essa query, pegar os resultados, jogar dentro daquele modelo que a gente vai criar aqui dentro da etiqueta e poder imprimir isso. A gente vai ver tudo isso como que vai funcionar agora. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar criando um a um. Eu vou trazer esse modelo já pronto, e ele vai estar lá no nosso arquivinho para a gente poder apendar ele. Então eu vou entrar lá de novo no APSDU. Gente, eu saí do APSDU e vou entrar de novo. Por quê? Porque a tabela não estava criada. Tá? Então, por isso que eu saí do APSDU. Porque se eu tivesse mantido o APSDU aberto, quando eu entrasse lá de novo, não iria conseguir enxergar essa tabela. Porque a tabela só foi criada depois que eu executei o programa. Então façam isso. Quando vocês apendarem todas as informações, saem do APSDU, executa o programa, clica no incluir. Quando abrir a tela, o sistema o Proteus vai criar a tabela, aí sim você volta lá no APSDU e entra de novo, tá? Então agora, eu entrando aqui no APSDU, eu vou abrir a tabela que foi criada, que é a ZA1, né? Então eu vou abrir lá a ZA1, que foi a tabela que a gente criou nova. Opa, eu sempre esqueço. ZA1990, porque eu estou falando da empresa teste, né? Então eu vou apendar essa tabela que eu deixei lá para vocês lá já pronta, com todos os cadastros prontos. Então ZA1, tá? Então ela já está bem prontinha lá, então ela é bem legal, que ela vai servir um modelo muito legal, tá? Então já apendei ela lá, então eu posso fechar agora o APSDU, que eu não vou precisar mais dele. Vou finalizar ele aqui e vou voltar lá para o sistema, tá? Então eu vou fechar aqui e vou abrir de novo o gerador de etiquetas. Beleza? Etiqueta de produto, tá? Essa é o primeiro modelo de etiqueta, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Eu não estou usando porta, eu estou usando porta zero. O modelo, como eu falei para vocês, é o modelo da Zebra, tá? Eu vou imprimir no DOS, ou seja, eu vou imprimir nesse computador para a gente poder ver como funciona isso, tá? Então aqui, gente, aqui é o modelo da etiqueta, né? O que eu falei para vocês. Essa aqui é a linguagem, né, ZPL da Zebra. Então o modelo que está aqui é o modelo que vai ser impresso lá na impressora. Como que eu posso ver isso, Tony? Da seguinte maneira. Como que a gente vai fazer? Eu vou copiar todo esse modelo aqui, tá? E aí eu vou abrir um site, gente, que vai estar disponível aqui para vocês também, então não se preocupem em copiar agora, tá? Que é um site onde a gente pode verificar online a linguagem da Zebra e poder mudar ali, e poder mexer nessa linguagem, né? E poder ver o que vai imprimir. Bom, eu não estou achando aqui ele, mas eu tenho, se eu botar ele aqui, ó, ZPL Online Viewer, por exemplo. Então ele já abriu aqui para mim, ó, esse camarada aqui, então eu vou abrir ele aqui. Aí, se vocês olharem aqui na esquerda, a gente tem a linguagem da impressora, né? Olha que etiqueta bacana que ela vai ser impressa aqui. Essa etiqueta a gente pode estar usando também, da mesma maneira, tá? Então eu vou apagar o que está aqui, que vem no site como padrão, tá? E vou salvar o que eu copiei lá do meu modelo, ok? Então eu salvei aqui. A partir do momento que eu salvei aqui, eu posso vir aqui, ó, Redraw, clico aqui e ele já vai trazer, ele já vai decifrar, vai ler aquela linguagem e vai mostrar para a gente o que ele vai imprimir realmente, né? O que vai ser impresso realmente lá na nossa etiqueta, tá? Então aqui, através desse site aqui, a gente pode montar qualquer tipo de etiqueta que a gente desejar, da forma que a gente achar legal, né? E construir esse modelo e deixar pronto aqui pra gente, tá? Então eu crio um modelo aqui, e aí eu copio esse modelo e vou colocar aqui dentro do modelo da etiqueta, beleza? Esse é um primeiro passo, tá? E aí eu queria que vocês vissem o seguinte, aonde eu quero que seja escrito alguma coisa do sistema, né? Então, por exemplo, aqui, descrição, né? Descrição 1, descrição 2, o código, a quantidade, né? Aí aqui embaixo eu tenho o código de barra, o lote, o sublote, todas essas informações que estão entre tralhas são informações coringa que a gente vai estar usando para o Proteus preencher isso para a gente, tá? Então, como que é feito isso? Aqui no meu programa eu vou colocar aqui no layout eu vou colocar simplesmente esse coringa, então tudo eu vou botar o tralha, entre o tralha, tá? Né? Então aqui eu boto, se eu quero a primeira descrição do produto, né? A gente está falando aqui uma impressão de produto, então ele vai imprimir a descrição do produto,
descrição 1, vai imprimir uma descrição 2, vai imprimir um código do produto, né? Vai imprimir uma quantidade, e aqui embaixo ele vai imprimir o código de barras, então o QR Code ele vai gerar conforme o código de barras. Isso eu estou falando que um produto que tem rastro de lote, de sublote, então eu posso estar utilizando também, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder estar trabalhando e entendendo melhor. Beleza? Então vamos lá. Então aqui nesses pontos eu coloquei sempre os coringas, né? Então é a tralha, certo? E entre a tralha, né, o jogo da velha, eu coloco aqui um coringa. Então eu botei a descrição 1, descrição 2, né, o código, tá? Quantidade. Então tá tudo aqui do lado. E aí como eu faço isso, né? E aí entra a parte da query. Então quando eu chego na query, essa query está bem pequenininha aqui, eu vou pegar aqui para aumentar aqui para gente. Eu vou abrir aqui o SQL para ficar mais fácil da gente poder visualizar melhor, tá? Então eu vou abrir aqui o SQL. E eu vou colar a minha query aqui, beleza? Então, eu quero que vocês vejam o seguinte. Percebe que ali no B1, que a minha query é bem simples, então aqui eu estou selecionando o código do produto, certo? E estou trazendo o código, né? Eu estou trazendo a unidade de medida do produto, e aí eu estou partindo a descrição B1 Desk, né? Então, em descrição 1, ou seja, 23 caracteres da posição 1, 23 caracteres vão ser o que vai entrar no Coringa descrição 1, do 24 ao 20 vai entrar no Coringa descrição 2, né? B1 Desk, a descrição ing, local padrão é onde tem o Coringa arm, o código de barra é onde vai ter o Coringa codbar, né? Então essas informações que eu estou imprimindo, né, que eu estou gerando aqui dentro da minha query, né, vão ser os coringas que eu vou estar usando lá dentro da etiqueta. Então se vocês verem lá, a gente tinha a QTD2, né, que vai sair aqui dentro do B1 Conv, então é o Coringa QTD2. Então a gente tem um outro Coringa que é a descrição, né, que está aqui, descrição 1. Então é o que vai sair aqui dessa informação dessa query, certo? E agora, só ficou faltando agora a parte da pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é exatamente o que eu vou imprimir, né, na minha query. Então, minha pergunta, a gente vai usar um outro Coringa, só que dessa vez pegando o parâmetro que eu vou botar lá no nosso, né, na nossa SX1, que é a nossa pergunta de relatório, tá? Então, aqui, por exemplo, na hora que eu mandar imprimir, ele vai abrir um parâmetro onde eu tenho a filial e onde eu posso informar o produto que eu quero imprimir, beleza? Então, aqui eu tenho filial e o código do produto, né? Então, ele vai imprimir aqui para esse produto. Se eu utilizar isso aqui na query, né? Se eu colocar aqui, se eu executar essa query aqui, eu tenho 3 produtos cadastrados aqui na minha base. Produto acabado, light, café, né? São 3 produtinhos. Mas aqui, utilizando as perguntas, eu digo aqui qual a filial que eu quero imprimir, né? E qual o código que eu quero imprimir. Eu posso também estar mudando essa query. Eu poderia botar aqui que eu quero, em vez de uma única pergunta, né? Eu poderia colocar que eu quero 2 perguntas. Por exemplo, então eu quero que seja entre a pergunta 2, né, e a pergunta 3. Só que para isso eu preciso criar lá no meu SX1, nas minhas perguntas, mais um parâmetro, que é o que a gente vai usar o MVPAR3, certo? Então, parece estar um pouco confuso, mas vocês vão ver que é mais tranquilo. Então vamos lá, gente. Eu já tenho aqui a minha etiqueta, o modelo da etiqueta, com os meus coringas, aonde que eu quero que imprima eles, né? E eu já tenho aqui a minha query, que é onde ele vai trazer os coringas que eu quero que imprima, e fora isso, eu tenho o meu parâmetro, que é onde ele vai me perguntar, né, qual o que você vai imprimir. Então, por exemplo, se eu vier aqui em outras ações agora e clicar em imprimir, ele vai abrir o meu parâmetro, né? Lembra que eu falei do parâmetro? Então, tá aqui, ó.
O parâmetro é a filial e o produto D e o produto até. Então na verdade, esses parâmetros são dois, eu tenho já essa possibilidade, né? Ele já tem o MVPAR 01, o 2 e o 3. Então aqui eu poderia botar qual filial que eu estou usando, né? E o meu produto, eu quero do produto 1 ao produto 1, por exemplo, ou eu quero do produto 1 ao produto 3, né? 00003, certo? Então, eu posso estar escolhendo isso. E agora, para a gente poder imprimir, só falta um detalhe aqui, que é criar o local de impressão, que é uma configuração do próprio Proteus, onde a gente diz que impressora que a gente está apontando, né? Então, vamos lá. Esse local de impressão, eu vou colocar dois locais aqui. Um eu vou colocar o local de teste que a gente está fazendo aqui, que eu vou imprimir direto no meu computador, tá? Para a gente poder ver. Então, vai ser uma impressora, vai ser um local impressão local, então vou botar aqui, ó, impressão local. Na verdade, eu vou imprimir no disco, tá? Então o modelo vai ser MS2, porta nenhuma, porta LPT nenhuma, tipo servidor e não vou fazer mais nada, tá? E o outro modelo de impressora, eu vou colocar uma impressora que é um modelo que eu normalmente utilizo, né, nos clientes, que é um modelo de IP. Então, quando vocês tiverem uma impressora que seja IP, que é a melhor coisa que tem, que é a mais fácil, né, do mundo, ele já imprime direto naquela impressora lá por IP, é muito melhor. Então, eu vou mostrar como que configura ela aqui. É bem simples. Então, aqui eu colocaria aqui impressora doca de entrada, por exemplo. Impressora corredor, né? Modelo Zebra, ZT. Porta serial? Não, não é porta serial. Porta LPT? Também não é. Qual é o tipo? O tipo vai ser IP, eu estou apontando ela para o IP. E aqui eu vou botar o IP. Então é 192.168.1.35. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma impressora apontada, né, que está no IP, então só basta eu configurar dessa maneira. Não vou usar drive de Windows, não vou ver status, ele vai mandar direto para a impressora, tá? Não tem erro. Então, eu vou estar utilizando esse local de impressão 001. Então, agora eu já posso tentar imprimir. O que vai acontecer, gente? Como eu estou apontando, né, se eu olhar aqui, ó, eu estou apontando a minha impressão para o DOS, né? Ele, no programa, ele vai criar uma pastinha, eu tenho já até uma pasta aqui, uma pasta chamada TOTUS no C do computador. Eu vou até renomear ela aqui. Eu tenho alguma pasta usando ela aqui, peraí, deixa eu ver. Não tem nenhuma pasta usando ela. Não, tudo bem. Vou criar uma pasta aqui, vou jogar tudo lá dentro dessa pasta. Eu tenho muitas pastas. Tá, então ele vai criar um arquivinho aqui pra gente, chamado etiqueta. Tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui agora, vou mandar imprimir. Né? Então eu estou falando que eu quero a filial 1, eu não sei nem se é filial 1 mesmo que eu vou imprimir aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu dar um select asterisco from SB1990, só para trazer todos os campos, a filial em branco. Então eu vou deixar a filial em branco aqui. Tá? Produto 1, vou dar um OK aqui. Então ele vai me dizer quantas cópias você quer imprimir dessa etiqueta. Eu quero uma, vou dar um confirmar. Então, se tudo estiver OK, ele vai gerar naquela pastinha TOTUS, né? Ele vai gerar um arquivinho chamado etiqueta. Gerou aqui, ó, 22/1 agora, tal, aqui mesmo. Eu vou abrir esse arquivo, ó, ele vai gerar todo aquele layout lá pra gente. Então, eu vou dar um Ctrl A, vou copiar e vou colocar ele lá no site agora lá pra gente lá novamente, tá? Vamos ver como é que ele vai gerar aqui, ó. Ele trouxe, o que ele trouxe? Ele trouxe no lugar da descrição 1, ele trouxe produto acabado, que é o produto 001, né? Quantidade 0, por quê? Porque não deve ter trazido nada na query. O código de barra do produto também não trouxe nada, tá? Por isso que ele deu aqui o QR Code vazio.
Então agora a gente vai fazer o teste. Eu vou alterar lá o QR Code e vamos ver se ele já vai trazer aqui, né, o código de barra do produto. Então vamos lá, vou entrar aqui no cadastro do produto, cadastro, né, produto. Eu vou pegar esse produto acabado aqui mesmo, vou alterar ele, vou criar um código de barras para ele aqui, né? Então eu vou vir aqui no campinho código de barras, que é o campo que a gente está pegando de lá. Então eu vou botar uma numeração aqui maluca, não é nem o código, né, válido, mas botei aqui, tá? Vou dar um confirmar. E agora a gente vai imprimir de novo a etiqueta lá, tá? Eu vou apagar lá na pastinha lá aquela etiqueta que ele gerou, deixar ele gerar de novo, vou vir aqui de novo, imprimir, quero o produto 1, vou dar um OK, né? Então ele já gerou o produto lá, vou voltar lá na etiqueta, já está aqui, Ctrl A de novo, vou copiar, vou colocar lá no site, né, para ver como que ele vai imprimir. Então, ó, opa, então, ó, já colocou o nosso código lá de barras, tá vendo? O lote e o sublote ele já tem, porque na minha query eu já coloquei um lote fictício lá e um sublote, para não ter que cadastrar, né, produto, lote e tudo mais, tá? E aqui vocês viram que agora ele passou a trazer o QR Code do produto. Ah, Tony, mas o lote do produto aqui, ó, tá atrapalhando aqui e tal, como é que eu posso mudar isso? Aí é simples, gente, aí eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu quero mexer nesse lote aqui, né, nesse QR Code do lote. Então eu vou encontrar ele aqui, então aqui, ó, lote por QR Code sublote, aqui é o sublote. Aqui é o lote por QR Code, o lote do cabeçalho. Então vamos lá, ele está aqui, eu vou trazer ele mais para baixo? Não, vou botar ele mais para a direita. Tá? Então aqui é o seguinte, não é difícil, tá? Então eu vou mexer nesse FO aqui, o 350 ele é o vertical e o 600, se eu não me engano, é o horizontal. Então se eu botar aqui um 650, por exemplo, né, eu vou estar chegando ele para a direita. Não, ele está ao contrário. Então aqui eu estou descendo com ele e aqui eu vou colocar ele mais para a direita. Então eu vou botar aqui, ó, 390. Né? Então eu botei ele um pouquinho mais para a direita. E a mesma coisa eu vou fazer com o código de barra em si, né? Então eu vou mudando aqui, ó. Então eu vou vendo aqui como que ele vai ficar. Então aqui, por exemplo, está 350, eu vou botar 390. Eu vou dando, né, chegando ele um pouquinho para baixo. Aqui a mesma coisa, eu vou colocar aqui 390 e eu consigo chegar ele um pouquinho mais para baixo. 420 e vou chegar um pouquinho mais para a direita. E assim por diante eu vou poder ir ajustando aqui, né, a minha etiqueta. A gente consegue fazer todas as mudanças, né, que a gente precisa dentro da etiqueta. Depois é só a gente copiar aqui o modelo novamente e trazer para dentro da configuração, tá? Então eu poderia vir aqui e colar aqui dentro. Só lembrando que a etiqueta que já veio do Proteus, né, ele já transformou as palavras coringa em dados, tá? Então, por exemplo, a descrição, né, já está com a descrição e não com a palavra coringa. Então eu não posso pegar essa que eu coloquei aqui agora, que a descrição já está aqui, ó, produto acabado, né? Eu não posso fazer isso, eu tenho que trazer a original, tá? Então eu tenho que vir aqui no Proteus, copiar aqui da etiqueta a original, né? Então viria aqui, ó, copiaria aqui a original, aí ele vai voltar com as palavras coringas aqui, com os coringas. Aí aqui eu venho e mudaria ela, né? Então aqui eu ajusto o layout que eu quero. Então eu faço todo o layout do jeito que eu quero, né? Então eu quero mudar isso aqui mais para baixo, mudar mais para cima. Então eu faço aqui todo o layout. Aí depois eu copio de volta para o Proteus. Então vou lá e coloco aqui de volta. Depois eu venho na query, vejo se todos os coringas que eu coloquei lá estão aqui. Então, se eu coloquei lá, né, um coringa chamado descrição 1, né, a minha query, ela tem que ter aqui o as descrição 1, tá? Então, porque é daqui que a gente vai pegar essa informação, né? E lembrando também do importante que é a nossa pergunta, né?
que é o MPAR 01, 02, 03 e assim por diante. Né? Lembra que aqui na minha query eu só estou com o MPAR 02, então eu vou ajustar ele, que eu quero botar esse cara aqui, MPAR 02 e MPAR 03, né? Então lá estava errado. Então eu vou pegar ele aqui, ó, eu vou trocar, ó, tá? Que o B1 código é entre MVPAR 02 e 03, beleza? E aí eu vou salvar o cara, e aí eu já vou poder imprimir, né? Então eu quero imprimir do 1 ao 3, certo? Quantas vias? Uma cópia só. Então lembrando que aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 3 etiquetas, então ele vai usar a query, vai imprimir uma, né? Então cada linha dessa daqui, né? Então vamos supor, ele vai fazer o seguinte, a minha query ela vai ser executada assim, vai pegar aqui, vai imprimir aqui o do 1, né? Até o 3, tá? Então é assim que vai executar a minha query. Deixa eu só tirar esse cara que eu tinha colocado aqui, né? Então é assim que ele vai executar. Ele vai executar, cada linha dessa é uma etiqueta. Então ele vai executar a primeira etiqueta, depois a segunda e depois a terceira, tá? Então lá no arquivo é a mesma coisa. Ele vai executar o primeiro arquivo, depois o segundo, depois o terceiro. Aqui no DOS, aí ele já não vai conseguir demonstrar isso no arquivo, por quê? Porque ele vai colocando um arquivo em cima do outro, né? Então ele manda para a impressora exatamente o que está dentro de um arquivo. Então se eu imprimir 3 vezes, ele vai imprimir um arquivo, depois imprime o segundo arquivo dentro dele, em cima dele, depois imprime o terceiro em cima dele, né? Então aqui a gente vai ver a última etiqueta, o último produto, né? Então eu vou pegar aqui, vou copiar lá para o gerador para a gente poder fazer o teste. Coloco a etiqueta lá, mando ver de novo, ó. Então ele vai pegar o último produto, que é o produto que eu coloquei lá, o 3, que é o café Melita, que tem no meu cadastro, e vai imprimir, vai mostrar para a gente lá o último produto. Isso aqui significa que o sistema está fazendo certinho, que o gerador de etiqueta já está pronto para ser utilizado no Proteus, tá? Então, pessoal, o que vocês quiserem colocar, o modelo de etiqueta que vocês quiserem colocar, vocês vão acrescentando, né? Então vou incluir mais um. Eu quero etiquetas, né? Etiquetas de endereço. Tá, o mesmo esquema, porta 0. Qual vai ser a pergunta, né? Endereço de, endereço até. Ah, a pergunta vai ser etiqueta 004, tá? Então eu tenho que ir lá e criar essa pergunta, tá? O modelo da impressora que eu estou trabalhando é a Zebra. Tipo de impressão vai ser, claro, no de vocês vai ser direto, vai ser spool, tá? Quando a gente estiver imprimindo via IP, via impressora, eu vou estar utilizando spool. Como eu estou utilizando esse exemplo para imprimir no DOS para a gente poder conferir, vocês vão utilizar o MS-DOS, ok? A fila de impressão, que é importante. Qual a impressora que a gente vai usar? Lembra? A gente criou 2 impressoras, a local e uma de IP. Né? Então aqui, aqui eu estou imprimindo a via IP, então eu vou escolher a impressora que eu estou imprimindo. Essa aqui não, eu estou fazendo teste local, então eu vou imprimir o local. Quantidade de etiqueta aqui sempre é 1, se eu deixar 0 ele não imprime nada, tá? E aí a etiqueta vai ser o modelo, né, com as nossas coringas, né? E aqui a query que a gente também vai montar aqui para poder imprimir o que tiver na query. Então o que tiver na query, que a gente quiser que imprima, a gente vai conseguir fazer a partir de agora. Né? Então se eu quero etiqueta, eu vou pegar a tabela de etiqueta, se eu quero produto, se eu quero quantidade em estoque, o que eu precisar eu vou poder imprimir agora a partir de agora. Ok, gente? Então, obrigado. Eu espero que tenha ajudado vocês aí com mais essa dica, né? Uma dica legal, que é essa utilização desse gerador de impressora. Então, se você gostou, não esquece de dar o like, né, no canal, não se esquece de se inscrever e de acompanhar, né? Porque eu vou estar trazendo muita novidade, muita coisa diferente, né? Muita coisa fora da caixinha aí para estar ajudando a gente no dia a dia, que eu sei como é que é isso, né? Estou aí todo dia aí em clientes diferentes e eu vejo essas dúvidas, essas dificuldades, tá? Então, obrigado aí por ter assistido até agora e te encontro lá no próximo vídeo.